sua família. Amém? Pationinha, vamos orar a Deus. Reúne sua família aí, sua casa. Nós estamos carentes de oração nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por mais um momento em que nós estamos reunidos como igreja. Nós queremos te louvar, te agradecer e te bendizer, porque a tua bondade, Senhor, ela permanece sobre a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos, ó Deus, das nossas iniquidades, Senhor. Abre os nossos olhos para aquilo que é a tua vontade nessa noite. Eu quero nessa noite entrar, ó Deus, como sacerdote dentro desse lar que me recebe agora, Senhor. Com mãos levantadas, Senhor, eu quero abençoar essa família, eu quero abençoar essa casa, eu quero abençoar esses filhos, eu quero profetizar cura dentro dessa casa agora, Senhor. Eu quero ministrar bênçãos espirituais sobre essa família, ó Deus. Essas pessoas que de repente não estão conseguindo dormir, estão vendo vulto dentro de casa, Senhor. Nós queremos repreender agora todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, de mãos levantadas, Senhor, abençoar o celeiro dessa família, que haja prosperidade, mas que haja também paz, Senhor, que haja paz nesse lar, que haja paz no meio dessa família, que haja paz nessa casa, Senhor, que haja libertação, ó Deus, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, no poder que há na oração, ó Deus, da igreja, e nós nos movemos como igreja, nos reunimos como igreja, Senhor, e cremos no poder da oração nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, Pai, com mãos levantadas dentro desse lar agora, nesse momento, Senhor, eu quero, Senhor, com voz profética, enviar a tua palavra de cura, enviar a tua palavra de restauração, Senhor, aos angustiados, aos deprimidos, Senhor, aqueles que estão ansiosos, ó Pai, nessa noite, nós queremos, ó Pai, liberar a palavra que restaura, que cura, que liberta e que dá vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu profetizo vida dentro dessa casa, eu profetizo libertação dentro dessa casa, eu profetizo novidades, Senhor, dentro dessa casa, Senhor, em nome de Jesus, para a glória do teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém? Vamos meditar numa palavra rapidinho aqui. Eu quero que você pegue aí papel e caneta e, se você puder, tiver uma Bíblia aí do teu lado, abra a tua Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos meditar num texto que está no livro de Mateus e o capítulo é o de número 6. Nós vamos falar hoje sobre a vontade de Deus. Em Mateus capítulo 6, eu quero iniciar um pensamento juntamente com você, trazer um raciocínio e logo depois nós vamos abrir um outro texto em 1 Tessalonicenses, quase que não saiu. 1 Tessalonicenses capítulo 5, e nós vamos discorrer aí alguns pensamentos a respeito da vontade de Deus. Você que tem sede da vontade de Deus, você que quer viver a vontade de Deus, fica comigo aí, porque eu quero te dar algumas chaves espirituais nessa noite para abastecer a sua vida. Amém? Vamos então ler Mateus capítulo 6. E eu quero ler a partir do versículo de número 9. O texto vai dizer assim, ó: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A versão que eu estou usando aqui da Bíblia é a NVI, tá? Talvez esteja um pouco diferente aí da Almeida. Deixa eu te falar uma coisa aqui antes de eu me focar no que diz respeito à vontade de Deus. E eu vou acompanhando o relógio aqui. O Senhor está ensinando os discípulos a orar nesse momento. E ele diz uma palavra que aponta para várias direções, aponta para a redenção, aponta para paternidade divina, aponta para um novo tempo. Jesus ele vai dizer:
Pai Nosso. E eu estava meditando agora à noite, uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente olha para aquele contexto, quando a gente olha para aquele cenário, é a seguinte, é que Jesus, ele está ali naquele lugar juntamente com aqueles discípulos. E Jesus é dotado de sabedoria, Jesus é dotado de conhecimento, Jesus é dotado de poder, Jesus é dotado de santidade, ele é o próprio Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Agora, quando ele vai ensinar esses discípulos a orar, ele está dizendo assim, ó, Pai Nosso. Isso é poderoso, como diz o pastor Daniel, e me abençoou demais, porque nesse momento, apesar de naquele ambiente haver uma disparidade, haver uma desigualdade de santidade, uma desigualdade de sabedoria, de conhecimento, de poder, Jesus está dizendo a eles, olha, digam Pai Nosso. Naquele momento, Jesus está dizendo, esse Pai que eu estou apresentando a vocês, ele é Pai dos poderosos, ele é Pai daqueles santos como eu, ele é Pai daqueles dotados de conhecimento, mas ele também é Pai dos pobres. Ele também é pai de discípulos que outrora eram pescadores. Ele também é pai daqueles que têm pouco conhecimento. E por que eu trago essa palavra hoje? O que te define como filho não é a sua capacidade de conhecimento que você carrega, sabedoria ou até, quem sabe, santidade. O que determina ser filho de Deus é você aceitar ser filho dele, é você recebê-lo, é você se submeter, porque talvez você não tenha tanta grandeza no que diz respeito às suas habilidades terrenas, mas Jesus está te dizendo nessa noite, o Pai é nosso, o Pai é de todos, o Pai não te nivela pela tua capacidade de conhecer, de saber. O Pai te aceita se você recebê-lo. E todos quanto o receberam, deu a eles o poder de serem chamados filho de Deus. E a oração de Jesus vai caminhando e agora ela fala, venha a nós o teu reino. E a gente pode falar muito sobre esse reino aqui a noite inteira, mas eu quero apontar uma característica desse reino. Esse reino aponta para a luz. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, vai falar desse reino de luz, porque outrora nós estávamos nas trevas. Colossenses capítulo 1, versículo 13, estávamos nas trevas e ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E esse reino fala de reino de luz. E quando você quer que esse reino venha sobre a tua vida, o que você precisa estabelecer na tua casa, na tua família, na tua vida? Você precisa estabelecer a luz. O princípio é o princípio da luz. O reino não vem apenas com as orações, o reino não vem apenas com a meditação da palavra, o reino é um estilo de vida baseado no quê? Na luz. E a luz aponta para quê? Para a verdade. A luz aponta para quê? Para a santidade. Então quando você diz, venha a nós o teu reino, não significa apenas ter uma verbalização para que esse reino venha, mas significa o quê? Ter um estilo de vida para que o reino se estabeleça na tua casa, na tua família. Jesus vai dizer a Nicodemos, você quer entrar e ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Jesus está dizendo, o reino de Deus não se estabelece com oração, o reino de Deus não se estabelece com milagres apenas, o reino de Deus não se estabelece apenas com a teologia, o reino de Deus é um estilo de vida baseado na luz, que vem de onde? Que vem de Jesus e que resplandece a partir de quem? A partir da nossa vida. Dado esse momento, ele vai falar, seja feita a tua vontade. E é aqui que eu quero entrar e me ater nessa noite. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente fala a Deus assim, faz a tua vontade em minha vida, eu fico preocupado com uma coisa, porque você já parou para pensar, você pediria para alguém fazer o que tem que ser feito sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, sem que você conhecesse essa pessoa? Você pediria para alguém, por exemplo, Jesus vai dizer a Judas, quando ele está lá no último momento, na mesa da última ceia, vai dizer, olha Judas, vai e faz o que você tem que fazer.
Jesus está dizendo isso porque ele já conhece o coração de Judas e ele sabe qual é o próximo passo de Judas. Agora, você pediria a Deus para que ele faça a vontade dele sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sem conhecer quem é esse Deus? De maneira que às vezes a gente pede essa vontade. E a gente, por não conhecer quem é esse Deus, a gente se frustra. Porque às vezes nós estamos passando pelos desertos da vida. E às vezes esses desertos apontam para a vontade de Deus. Só que pelo fato de eu não conhecer a Deus, eu não entendo que eu estou no centro da vontade dele. Nós temos falado isso muito aos domingos. Desde o momento em que Jesus está na mesa da ceia, Getsemane, Jesus está aprisionado, o tempo todo Jesus está passando por situações difíceis. Mas eu quero te lembrar algo. Jesus está no centro da vontade de Deus. Amém? Agora você vai assustar e vai parar de me seguir nas redes sociais. Você vai sair da live agora. Abra a tua Bíblia, se você está me acompanhando com a Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós vamos ler alguns versículos, tá? Que dizem respeito a essa vontade. Por quê, bispo? Nós vamos ler esse capítulo e esse texto. Porque já existe uma vontade de Deus pré-estabelecida para mim e para você. Às vezes a gente quer pegar a nossa vontade e inserir dentro da vontade de Deus. Não que isso não seja possível, tá? Não que isso não seja possível, mas já existe algo pré-estabelecido em Deus para a nossa vida. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, olha só, nós estamos falando de reino, e olha o que ele vai dizer no versículo 5. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite e nem das trevas. Paulo está dizendo, olha, vocês já estão no reino de Deus. E aí, quando nós chegamos a partir do versículo 14, olha o que Paulo vai dizer. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos e sejam pacientes para com todos. O versículo, se nós formos sintetizar ele, Paulo está dizendo assim, olha, não sejam indiferentes com aquelas pessoas que supostamente vão dar trabalho a vocês. Paulo está dizendo, falando a respeito dos ociosos, desanimados, fracos. E ele está dizendo, olha, tenha paciência com essas pessoas. No versículo 5, Paulo vai dizer assim, ó, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Agora pega, Paulo está dizendo, olha, tenham cuidado para que ninguém retribua mal com o mal. Paulo está dizendo, exerçam o princípio da bondade. Você sabe o que é bondade do ponto de vista teológico, do ponto de vista divino? Bondade não é você pegar um pedaço de pão e dar a um desconhecido. Quando nós olhamos para a palavra, esse não é o princípio de bondade. Bondade é quando você decide fazer o bem a quem fez o mal a você. Você não é bondoso por fazer alguma coisa que você julga boa a quem te faz o bem. Isso não é bondade do ponto de vista bíblico. Como assim, bispo? Você está me deixando louco. A gente poderia falar sobre isso aqui. Jesus vai dizer aos fariseus, olha, se vocês não excederem Jesus vai dizer aos discípulos, se vocês não excederem aos fariseus, se vocês não forem além daquilo que eles fazem, olha, vocês não estão fazendo nada demais. E aí Jesus vai dizer, olha, se alguém bater de um lado da tua face, oferece o outro, apresenta o outro. Se alguém convidar você para caminhar uma milha, caminhe duas. Quando eu olho Paulo falando em 1 Tessalonicenses, ele está dizendo assim, olha, fazei o bem para aqueles que fazem o mal a vocês. Não pague o mal com o mal. Ele está dizendo assim, ó, fazer bondade é fazer o bem a quem te feriu. Você só pode dizer que você é bondoso, bondosa, se você literalmente fazer o bem para aquele que te maltratou. Meu tempo está acabando, eu tenho 1 minuto. Ele vai discorrer e dizer assim, ó, alegrem-se sempre, versículo 16. Orem continuamente, versículo 17. Deem graça em todas as circunstâncias. Aí ele conclui, pois essa é a vontade de Deus. Paulo vem trazendo essa lista. E no final de tudo ele diz, a vontade de Deus é essa. Tudo isso aí que foi falado. Então,
procure andar dentro do centro da vontade de Deus. Se você ora sempre, se você dá graça por tudo, se você se alegra o tempo todo, é o princípio de ser agradável, se você não é indiferente àquelas pessoas que dão trabalho, se você não paga o mal com o mal, deixa eu te dizer uma coisa, você já está dentro do centro da vontade do Eterno. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse devocional. Muito obrigado pela nossa vida. Obrigado por cada filho e filha que esteve aqui conosco. Dá-nos uma noite de paz. Guarda o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida. Você que não compartilhou, compartilha. Te espero amanhã, 9h40 da noite. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe.